Olá, pessoal. Mais um vídeo hoje no canal falando sobre uma via muito importante, antioxidante e detoxificante natural que nós já temos no nosso organismo, certo? E essa via, ela é importantíssima, porque ela aciona mais de 600 genes que vão contribuir no mecanismo de detoxificação hepática de fase 2, onde eles vão pegar os compostos estranhos ao nosso corpo, como os xenobióticos, e vão colocar para fora através de reações químicas, certo? Então é o processo mais importante que nós temos, que é o de detoxificação. E o processo antioxidante, ele é uma outra questão que, quando esse complexo dessa via, então, se ativa, vão produzir algumas moléculas aí que vão estar, então, inativando as espécies reativas de oxigênio, que acabam aí dando os danos no genoma, geralmente aí no nosso código genético. Bom, pessoal, tem o meu curso aqui, ou tá para cá, ou aqui, só apontar com o telefone. Se você estiver assistindo aí da televisão no YouTube, aqui é a minha farmácia aqui, para adquirir os suplementos, os produtos. E se não, se você tiver no celular, link na descrição, também vai ter um resuminho do que eu estou falando com o artigo científico, tá? Então, ó, vamos lá, treinei. Opa, tá embaçando aí. Que coisa, hein, meu? Nunca esse negócio aqui embaçou tanto. Olha aí o braço. Olha o braço. Tem que estar do tamanho da cabeça aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o compartilhamento de tela para a gente entender. Ei, que coisa, meu. Aí, vocês devem estar, então, enxergando, olhando aí comigo, esse KEEP1 NRF2. Bom, isso aqui são fatores nucleares, tá? Isso aqui é um fator nuclear que está acoplado ao KEEP, uma molécula, não vou entrar em detalhe, eles estão conjugados no citoplasma das células. Quando essa célula ela sofre injúria, tá? Então, o estresse oxidativo, xenobióticos entram, qualquer composto químico, e o organismo precisa se livrar disso. Isso aqui, então, vamos focar mais a nível hepático. Esse complexo se dissocia. O NRF, ele consegue ficar livre e ele migra, então, para dentro do núcleo da célula. E aqui, ó, quando ele está ligado ao ARI, significa que ele vai fazer a leitura dos elementos de respostas antioxidante, fazendo com que se expressem diversos genes aqui na fase 2, que vão estar colocando, então, essas moléculas, essas proteínas, para pegar esses compostos químicos negativos, as espécies reativas de oxigênio, os xenobióticos, tudo que é diferente do nosso organismo, né, que nos causa irritação. Então, ele vai fazer aquelas reações de conjugação para deixar essas moléculas mais hidrofílicas e sair na urina. Por exemplo, vai ter filia, afinidade por água, sai na urina. Então, enzimas como os genes do NIC, NQ01, glutationa transferase, as catalases, as glutationas S-transferases, etc., de forma geral, enzimas antioxidantes aí vão estar sendo feitas para jogar, então, conjugar e colocar para fora, evitando, então, que compostos possam provocar aquelas displasias que eu expliquei. Tem um vídeo aqui só de alterações citoplasmáticas, como displasia, metaplasia, anaplasia, até virar neoplasia, que essas células ficam sofrendo choques, ficam sofrendo interferências, ficam sofrendo agressão, e elas vão se moldando até poderem ter
se transformar numa neoplasia. Então, ó, prevenção do câncer. Agora vamos devagar, tá? Prevenção do câncer. Bom, aqui, que essa via de detoxificação das espécies reativas de oxigênio e de detoxificação é muito importante, eu estou mostrando aqui, não sei se vocês vão estar vendo, que ela tem aqui uma relação em evitar diversos tipos de câncer e de também pode levar a controles aqui negativos na quimioterapia. Agora vamos lá. Aqui eu estou falando, nesse esquema aqui, estou mostrando para vocês que a atividade do NRF2 pode ter 3 tipos nas pessoas: o normal, a ótima, a alta atividade e a baixa atividade dele. Bom, no normal é o que a gente quer, tá? Então, no normal, eu vou estar controlando a minha sobrevida celular, vou estar dando citoproteção para não deixar chegar a transformar numa célula neoplásica e equilibrando meu organismo como um todo. Até aí, ok. E o que a gente usa para estar, então, fazendo com que eu possa dissociar o KIP1 do NRF e deixá-lo, então, ativo, que é a melhor forma que eu tenho? É o melhor, é uma via nossa que a gente tem dentro de nós funcionando. É a melhor antioxidante é esse. O melhor detoxificante é esse. É usar, por exemplo, né, o sulforafanos. Os sulforafanos vão ativar essa via. Então, nós temos aí do brócolis, o brocofanos, nós manipulamos na farmácia. Então, você suplementa e você ativa a sua via interna, ok? Agora, se a pessoa está com câncer, se ela está fazendo tratamento quimioterápico, o próprio câncer, ele é esperto. Se lembra nos outros vídeos que eu explico, que é uma célula nossa muito melhorada. Então, ele tem isso daqui muito ativado. Então, ele vai estar muito expressa essa via em diversos tipos de câncer e ela não expulsa o que me faz mal do corpo, o que é diferente de mim, ela não joga para fora. Então, ela vai levar resistência quando se faz radioquimioterapia. Então, durante uma radioquimioterapia, os pacientes devem evitar usar estimulantes dessa via, por exemplo, porque o câncer vai ajudar o câncer também. Então, não se usaria o sulforafanos para quem está no meio aí desse tratamento, porque aí eu expulso o meu quimioterápico, entendeu? E tem pessoas que têm baixa expressão genética desses genes. Ou ele não vai conseguir, ou ele tem isso daqui, ou tem genes que ele precisa que isso aqui funcione com mais frequência, porque ele tem um polimorfismo. Se lembra que eu falei que essa via lê mais de 600 genes detoxificantes, antioxidantes? Então, se eu tenho alguns polimorfismos e alguns genes, eu, Mário, por exemplo, tenho. Quando eu fiz meu exame genético, eu tenho. Então, eu sou um metabolizador mais lento dessa segunda via. Então, para mim, é interessante estimular essa via KIP um NRF2, usando um suplemento como um sulforafano, um brocofanos. Então, aqui pessoas que têm, por exemplo, baixa expressão ou dessa via, ou polimorfismos nos genes, que vão ter um delay, e essas moléculas vão transcrever, vamos supor, que é o meu caso, eu não tenho problema aqui nessa via, eu tenho problema no alguns polimorfismos e alguns genes que deu no meu exame. Então, é interessante estimular, porque pessoas que têm essa via baixa, elas têm maior inflamação no corpo, maior estresse oxidativo, maior morte celular, vivem cansadas, desenvolvem doenças toda hora, fadiga, não conseguem ter desempenhos físicos, às vezes intelectual suficiente no longo prazo, uma continuidade, né? São pessoas que às vezes vão fazer exames e elas têm ali a sua
proteína C reativa às vezes sempre alta, né? Então, existe também um exame de sangue que a gente vê os agentes, a nossa capacidade antioxidante, os agentes detox, enfim, a capacidade antioxidante está sempre ruim nessas pessoas. Então, é interessante estar suplementando, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês que nós temos uma via endógena que é a melhor de todas, antioxidante detoxificante, tá? Que toda vez que a gente usa um antioxidante exógeno, a gente inativa essa via e os nossos antioxidantes exógenos não são tão eficazes como a ativação dessa via. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Usa muita vitamina E e muita vitamina C, não sei o quê, antioxidante. Bom, esquecendo o papel da vitamina C, da vitamina E, em outras questões do organismo, em outras, por exemplo, vitamina C tem que fazer síntese de cartilagem, faz parte. Vitamina E, não vou falar da questão hormonal, de saúde das gônadas. Não, vamos só focar na questão antioxidante. A vitamina C vai fazer, às vezes, uma proteção externa na célula, ali na parte aquosa, e a E ela vai se misturar, ela é lipossolúvel, vai se misturar ali na parede, na membrana citoplasmática também, evitando, então, o quê? Que você sofre uma lesão. Então, elas automaticamente desligam essa via aí. Só que elas só vão desligar quando eu estou fazendo o quê? Eu estou usando o mecanismo de o antioxidante. Tá, e a parte de detoxificação? Não vamos misturar a questão antioxidante com detoxificante. Antioxidante, estou falando contra oxidação, reação de oxirredução, espécies reativas de oxigênio, ok. E detoxificante? Detoxificante, eu tenho que expulsar uma molécula que eu não me interessa. Ela é estranha ao meu organismo, fica lá circulando e aquilo vai interagir com as minhas células e de repente causar um dano. E aí, essa via ela faz as duas coisas quando está ativa. E se eu fico desligando ela por causa de antioxidantes, como é que fica a minha detoxificação? Então, se você é uma pessoa que faz ingestão, por exemplo, de álcool, faz ingestão de comida muito industrializada, faz uso de medicamentos de uso contínuo, que tem um potencial, às vezes, hepatotóxico, é interessante você utilizar, não estando com câncer, utilizar, por exemplo, a ativação dessa via, induzir a ativação dessa via, os sulforafanos. E usar em dose menor, às vezes, a vitamina C, a E, né? Separados, às vezes, né? Em outros, por exemplo, a vitamina E com uma comida mais, um frango com uma comida para você puxar o óleo, né? Absorver melhor. E aí você vai utilizar, por exemplo, vai utilizar a E e a C, vamos supor, depois que você fez uma atividade física, por exemplo. Você fez muita atividade física, muita espécie reativa de oxigênio livre, ali você já usou o seu mecanismo de oxirredução, segurou. Aí afastado, vai metabolizar isso aqui, afastado, então, lá à noite, por exemplo, você fez de manhã, à noite eu vou lá e induzo, por exemplo, com sulforafanos, a minha via do KIP para ativar a detoxificação. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, tem que falar com um bom nutricionista, farmacêutico, seu médico, para ver quando e como, de acordo com cada caso, vai encaixar um produto para estimular essa via, se for o seu caso, com outras vitaminas, etc., ou outros antioxidantes, ou não, né? Ou vai usar só ele isolado e as vitaminas normal, de base, de suplemento mínimo, que tem que ser para o dia a dia, alguém que não se alimente bem, porque alguém que já se alimenta bem, vai extrair isso dos alimentos e pronto. Então, você foca mais nos sulforafanos, para ativar essa via quando você quer se libertar e expulsar compostos, então, tóxicos.
Agora, vamos supor, você está no tratamento da quimioterapia, você tem câncer, você não pode estar estimulando essa via, o próprio câncer já estimula. Então, você não deixa com que o quimioterápico chegue lá no câncer e faça efeito. E quando ele passar, ele vai espalhar pelo organismo todo, vai passar para o seu fígado, ó, pum, expulsa aquele quimioterápico que deveria estar mais tempo ali, às vezes, para fazer um efeito no alvo farmacológico, ok? Eu espero que não tenha sido tão complexo assim, mas essa é a minha pegada. A minha pegada é médica mesmo, é a fundo, é na molécula ali para entender o porquê que você vai usar algum produto. Eu não gosto de explicações superficiais, tá? Então, por isso que eu gosto de me aprofundar sempre na busca das minhas respostas aí. Bom, escreve, deixa o like, etc e tal, vocês já sabem. Muito obrigado. Valeu.